sobre economia e governança, a primeira desta tarde, deste segundo dia do FICIS 2019. Esta sessão conta com a presença da Smart Waste Portugal, o BPI e a Cascais Próxima. É moderada pela professora Vânia Costa, professora adjunta do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. É doutorada em Economia, tem como linhas de investigação, entre outras, o turismo e desenvolvimento económico, a análise económica de projetos de investimento em turismo. Responsável pelo projeto Capital Humano no setor do turismo, cofinanciado pelo FEDER, através de Portugal 2020, e é ainda investigadora na Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. Muito obrigada a todos, desejo-vos uma ótima sessão. Obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais, começar por agradecer na pessoa da doutora Ana Fragata o convite, quer ao nível pessoal, quer ao nível institucional, e dar os parabéns, de facto, pela organização e pelo evento. Da parte também foi possível verificar aqui enormes temas. Ontem também, rapidamente, olhando para o painel, eu fiz aqui uns pequenos apontamentos. Eu contei mais de 20 especialistas nacionais e internacionais nesta questão dos Smart Cities. Por isso, todos nós sabemos que a organização de um evento destes e desta natureza é, de facto, uma mais-valia e um crescimento para todos, que falamos em redes e, de facto, estarmos aqui todos presentes e com uma plateia variada. Falar um pouco, muito rapidamente, só introduzir-vos a questão desta temática. Ao longo destes 3 dias estão a debater um pouco a questão dos territórios inteligentes sobre vários pontos de vista: tecnologia, inovação, meio ambiente, turismo, saúde, comunidades, energia, mobilidade, entre outros. Ouvimos já falar destas diversas áreas. Eu vi uma frase que achei interessante, que percebi, que era alguém que, quando começamos a falar desta questão dos desenvolvimentos de territórios inteligentes, que falava que, no passado, alguém referiu que cidades inteligentes, não estamos a tentar mudar qualquer coisa, estamos a tentar mudar tudo. Por isso, ou seja, de facto, toda esta temática e todas estas questões. Neste painel, vamos falar um pouco de Smart Economy and Governance, com a presença de 3 excelentes oradores, com 3 visões completamente distintas, contextualizando o que são as economias e governanças inteligentes. Basicamente, associar o conceito a desenvolvimento eficiente e sustentável, do ponto de vista quer de gestão de recursos humanos, recursos naturais, financeiros, integrando todo o crescimento e desenvolvimento, inovação social, economias criativas, economias participativas. A lógica das economias inteligentes, então, sustentam-se uma gestão no facto da economia local não estar apenas dependente da autarquia. O objetivo da definição do tema, do conceito, será este. E ter um pouco a questão de financiamento sustentável. Por isso, acho que faz todo sentido a integração de todos estes 3 oradores. E após esta breve contextualização, vou passar a palavra a um dos oradores. Eu vou primeiro começamos pela Luísa Magalhães. Basicamente, a Luísa é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no ano de 2002. Simultaneamente, obteve o grau de mestre em Diagnóstico Ambiental pela Universidade de Cranfield, Reino Unido, com a aprovação da dissertação em Tratamento Biológico para os efluentes gerados numa empresa produtora de vinhos do Porto. Em setembro de 2002, integrou os quadros da empresa Sociedade Portuguesa da Inovação S.A., onde exerceu funções de consultoria em projetos nacionais e internacionais, nomeadamente nas áreas de inovação, e-learning, empreendedorismo, agricultura e ambiente. Em março de 2004, foi nomeada assessora do Gabinete de Variação, responsável pelo Pelouro de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos da Câmara Municipal de Lisboa. Em outubro de 2005, inicia a sua colaboração com a Lisboa Enova, desempenhando funções técnicas de apoio aos projetos de intervenção, comunicação e informação. Em setembro de 2016, iniciou as suas funções como diretora executiva do Smart Waste Portugal Business Development Network. Portanto, passaria agora a palavra a Luísa Magalhães. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito à Smart Waste Portugal e, em nome da direção, agradecer esta participação. A minha apresentação versará um bocado sobre a digitalização do setor dos resíduos nas cidades. Farei aqui uma apresentação do que é a Associação Smart Waste Portugal, farei um enquadramento ao tema e eu acho que a parte principal será uma análise de boas práticas que existem já em termos nacionais nesta temática. No final farei uma reflexão sobre a questão da Smart Economy e a economia circular e deixei uns temas que se calhar podem ser interessantes para o debate. Em termos da associação, a Associação Smart Waste Portugal é uma associação que foi criada em 2015 com o objetivo de desenvolver um cluster na área dos resíduos, ou seja, uma plataforma que envolve entidades de vários setores e com o objetivo de promover a economia circular, o resíduo como recurso, através da colaboração, da inovação, da investigação e desenvolvimento e, essencialmente, na geração de novos negócios. E, neste momento, a Associação conta com cerca de 100 associados, representantes de diversas entidades, 37% correspondem ao setor da gestão de resíduos, cerca de 20% correspondem ao setor da indústria e retalho também, distribuição. É uma área em que nós queremos crescer porque queremos tentar envolver o máximo de fileiras e de temas nesta associação. Temos também municípios, temos a academia, de cerca de 20% pertencem também ao setor das universidades e centros de investigação. Temos também associações, empresas de consultadoria, por isso temos uma diversidade muito grande de entidades que, em termos de economia circular, é muito relevante. No início da associação, só dar duas notas a pequenas iniciativas que desenvolvemos. Fizemos um estudo para caracterizar exatamente o setor dos resíduos numa perspectiva de economia circular e ser, no fundo, uma plataforma e uma base para ver qual é que é o nosso plano de ação estratégico. Neste sentido, estamos a desenvolver grupos de trabalho em áreas totalmente distintas. Uma na área dos combustíveis derivados de resíduos, outra na parte dos compostos dos resíduos urbanos, na parte da recolha de resíduos, no setor do desperdício alimentar, no setor dos plásticos e também no setor dos resíduos de construção e demolição. Entrando agora no tema que aqui me traz, falo só uns breves, contextualizar e umas tendências globais. Estamos numa fase em que há um aumento da população mundial. Atualmente somos cerca de 7,2 milhões de pessoas, mas prevê-se que este ritmo em 2050 seremos cerca de 10 mil milhões. Os recursos para sustentar esta população são finitos. Neste momento estamos a usar cerca de 1,5 planetas de recursos e com este crescimento prevemos que serão necessários 3 planetas em 2050. Por isso temos que tentar mudar o paradigma e tentar alterar o nosso modo de viver. Há uma dependência ainda muito grande em termos de importação de matérias-primas. Das 54 principais matérias-primas críticas, só a Europa só tem capacidade de produzir 9%, por isso temos de tentar mudar a forma de agir. Por causa disso também há uma volatilidade grande dos preços das matérias-primas e também riscos ambientais que advêm deste nossa forma de produzir e deste consumo linear. Para além disso, há um consumo excessivo de resíduos. 11 mil milhões de toneladas de resíduos em todo o mundo são produzidas e só apenas 25% é que são encaminhadas para o sistema produtivo. Temos também algumas estratégias que são importantes nesta temática. O Acordo de Paris, mais ligado às alterações climáticas, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos também a estratégia do Plano de Ação para a Economia Circular, tanto europeu como nacional. Por isso temos que tentar mudar de um sistema linear para um sistema realmente circular, em que haja uma maior duração dos ciclos de vida, maior duração dos materiais, em que haja uma regeneração do planeta e que atuamos de uma forma mais sustentável. Dar só uma nota relativamente ao peso do setor dos resíduos em termos nacionais. Nós, no âmbito do estudo que fizemos, a questão dos dados é um ponto fundamental e é uma lacuna em que, em termos também da economia, da Smart Economy, é muito importante. Por isso, nós fizemos uma análise dos dados. Em termos do setor dos resíduos, temos uma produção de 14,8 milhões de toneladas de resíduos em Portugal e cerca de 33% pertencem a resíduos urbanos e cerca de 67% pertencem a resíduos setoriais. Temos já uma valorização energética e material de 72% destes resíduos totais e 29% vão para aterro. Mas no setor dos resíduos urbanos, os 50% ainda vão para aterro. Por isso temos que tentar alterar este paradigma. Em termos de empresas, o setor dos resíduos é um setor já com alguma relevância, com efeitos indiretos induzidos e significativos. Temos um volume de negócios de cerca de
2.467 milhões de euros e temos já um VAB também significativo. Temos cerca de 2.542 empresas ligadas a este setor e já alguns postos de trabalho. Estas empresas estão localizadas principalmente nos grandes centros urbanos e industriais e é onde há realmente o maior peso de produção de resíduos também. No âmbito deste estudo, fizemos um roadmap indicativo para o setor dos resíduos e temos aqui umas áreas que foram identificadas como prioritárias de atuação. A questão da digitalização é um dos pontos fundamentais e que a Associação Smart Waste Portugal pretende atuar e que tem alguns propósitos nesta matéria. Para além da digitalização, temos a questão da formação, a sustentabilidade do setor, o ID e a inovação, a eficácia das políticas e a gestão de cluster. Neste sentido, para a questão da digitalização, temos alguns desafios que estamos a trabalhar. Tentar desenvolver um estudo do potencial da economia digital no setor dos resíduos, também tratar novos sistemas de informação e de reporte sobre a geração de resíduos. Só dar nota que nesta área, uma das lacunas, como já referi no estudo, era a questão dos dados e nós estamos a tentar trabalhar com o Instituto Nacional de Estatística para promover o desenvolvimento de uma conta satélite na área da economia circular, que é muito importante termos uma boa base para depois podermos também monitorizar e também chegar também a outros planos. A questão das plataformas digitais também é muito importante, tanto de comercialização de resíduos ou subprodutos, ou então também que permitam uma gestão de dados e informação. E também a Internet of Things dos resíduos. Apresentar então alguns casos de boas práticas que estão a ser trabalhados em termos nacionais nesta temática. Mais na parte da digitalização de sistemas de contentorização, no reporte de informação, na organização de plataformas, também de gaming, comunicação e na criação de redes e contributo para as Smart Cities. Começarei por um exemplo da Lipor. A Lipor faz a gestão dos resíduos urbanos de 8 municípios na área metropolitana do Porto e tem uma abordagem, falta-me aqui uma imagem, não sei o que aconteceu, tem uma abordagem em que antigamente eles tinham uma abordagem tradicional em que havia o peso total recolhido dos circuitos, em que tinham só noção do bolo total, de qual é que era a quantidade, e agora, através da digitalização e de um data center que implementaram, têm uma noção de qual é que é o peso de cada circuito e de cada contentor, o que é que existe e o que é que não existe, para depois poder também atuar em termos de frequências e de controle destes dados. Está aqui. Pronto, assim conseguem ter um desempenho e uma informação de todos os circuitos e o perfil de recolha, e que é um contributo individual que pode ser muito importante para chegarmos às metas. Este data center, as funcionalidades desta plataforma permitem que a Lipor, dos seus 8 municípios, consiga ter uma gestão dos pontos de recolha, todos, mesmo recolha porta a porta, ecopontos, entidades de grande comércio e outros tipos de recolha, fazer uma gestão dos circuitos, tanto de recolha como de manutenção, como de fiscalização, como de sensibilização, a gestão também do mobiliário urbano, o apoio às operações também, e também a gestão, quando há alguma ocorrência, haver um acompanhamento logo imediato, em tempo real, e conseguir dar uma resposta mais prática ao assunto, haver também exatamente uma análise estatística, e nisso também a Lipor tem um observatório também no site em que mostra exatamente quais são o que é produzido em cada um dos municípios, e é muito interessante também ver a evolução destes quantitativos, e haver uma comunicação integrada realmente destes sistemas todos. Também tem umas funcionalidades para a aplicação Android, mais na parte das operações do terreno, em que as próprias pessoas que estão no terreno conseguem dar informação para esta plataforma relativamente aos circuitos, relativamente às ações de sensibilização, também aos resultados também on time, produzir também possibilidade de registro fotográfico de ocorrências e também alertas, e inserir também novos pontos de recolha que sejam fundamentais. Para isso, tem os veículos instrumentados para recolha já também com estas aplicações, tem os terminais portáteis e sacos para a recolha porta a porta e nos ecopontos, também todos georreferenciados e com aplicações na parte digital. Tem também umas consolas para o registro de recolha de ecopontos e terminais portáteis para outros tipos de recolha. Isto para todos os municípios, o que é muito relevante em termos também de evolução de metas de ocorrências em que a Lipor está a conseguir aumentar também a sua recolha seletiva e contribuir para a estratégia também da União Europeia. E o data center, no fundo, dá em suma uma informação do sistema, mais informação, automatização dos registros, e apoia muito a decisão também das entidades
nesta temática. Só uma nota em que no ano entre setembro e novembro de 2018 foram geridos cerca de 1 milhão de dados e que por ano foram cerca de 4 milhões de dados. Por isso são muitos dados para tratar, para sistematizar e que são muito importantes para a gestão das empresas. A Cascais Ambiente também, em Cascais, também tem um sistema de Smart Waste Management em que tem sensorização nos circuitos, na varredura e nos contentores também. Tem uma plataforma tecnológica de gestão em que dá os dados em tempo reais e também fomentam muito, e tem uma plataforma que fomenta também a formação e sensibilização das próprias pessoas que também estão no terreno. Dar nota que, neste caso, os próprios ecopontos e os contentores já estão todos com sistemas de RFID, quase todos, e permitem também uma análise exatamente da frequência de recolha para tentar harmonizar as recolhas e monitorizar e reduzir também recursos humanos e também o gasto também e a pegada carbónica nestas recolhas. Através deste exemplo mostra-se que houve muito menos recolhas com os níveis mais baixos de enchimento, só cerca de 5% permitiu, e que abaixo dos 40% também, abaixo dos 80% é que realmente com os sensores conseguimos chegar a um aumento significativo das recolhas. Este sistema está totalmente integrado, tem sensores a nível dos caminhões, também tem nos contentores, tem também um call center também muito ativo e tem uma informação em tempo real de tudo o que se passa no município, permitindo assim, em termos de economia, ambiente e cidadania, uma poupança também, em termos, uma evolução também em termos ambientais e poupança também para o município em termos de custos, que é muito significativo. E, para além disso, um aumento da satisfação do cliente e do cidadão para esta temática. Cascais também tem um exemplo interessante que foi iniciado no ano passado, que foram a instalação de 10 papeleiras que são inteligentes. Ou seja, estas papeleiras permitem que haja um aumento da capacidade, ou seja, tem um compressor interno que, através da energia solar, consegue compactar os resíduos que estão dentro da papeleira, permitindo assim uma redução da frequência de recolha em cerca de 85%, o que é muito e também torna também uma satisfação do cliente, porque assim já não se vêem as papeleiras todas cheias à volta e em termos de cidade acho que é um melhoramento muito grande. Estes sistemas também de resíduos, acho que dão origem e que acho que é o que se pretende, é chegarmos à questão da introdução do sistema PAIT as you throw nas cidades. A Sotcon já tem um projeto deste tipo, piloto, que foi implementado com a empresa municipal de Portimão, em que estão a tentar testar esta solução na deposição coletiva, em que as próprias pessoas têm um cartão que identificam quando vão colocar os seus resíduos no ecoponto e assim conseguem pagar exatamente a percentagem dos resíduos que depositam e não ser associado ao consumo da água na fatura da água. Por isso este sistema PAIT, a parte da digitalização e da Smart Economy, é muito relevante para a implementação do sistema PAIT, que origina uma diminuição de 10% dos resíduos produzidos e um aumento de 60% da taxa de reciclagem. Por isso o caminho é por aí e a Smart Economy tem-nos ajuda neste sentido. E dar nota também que em Lille há uma aplicação da Veolia para a limpeza das ruas, em que as próprias pessoas têm no seu telemóvel uma aplicação, quando veem uma ocorrência, podem imediatamente acionar e vai dar ao sistema central e aí vai haver uma atuação mais imediata nesta limpeza da rua ou ocorrência ou também em termos de recolha de algum tipo de resíduos que não esteja no local certo. Outro exemplo é uma aplicação mais de gaming, que foi a EGF, o grupo EGF criou uma plataforma, um jogo que é o Recycle Bingo, em que a ideia é tentar envolver os cidadãos nesta temática e promover um jogo para incentivar as idas ao ecoponto. É um jogo que foi criado, uma espécie de Farmville, em que as pessoas vão tentando alimentar os seus bichinhos, indo ao ecoponto e vão depois ter prémios para trocar com ecomoedas. Por isso, recebem mesmo na própria aplicação informação que têm que ir ao ecoponto e por isso, em termos de timings, consegue-se promover um maior aumento também da recolha seletiva e incentivar os hábitos de consumo também dos cidadãos. Só uma nota também de uma ferramenta fundamental que o Governo também criou, que é a questão das EGAR, e que sem a digitalização não seria possível, e estas guias eletrónicas de acompanhamentos de resíduos conseguiram também atuar na parte da monitorização, ou seja, com esta digitalização simplifica, desmaterializa, as pessoas não precisam de, em papel, registar os seus resíduos,
as pessoas, não, as entidades, e assim é muito mais simples e consegue-se ter uma noção mais em termos de dados e de monitorização também dos resíduos. Dar outra nota, nós em termos de Smart Waste Portugal tem também como objetivo, e também o Governo, tentar desenvolver uma plataforma de gestão de resíduos e desperdícios, e está a tentar promover com uma startup que é Inspire, e tentar criar uma plataforma em que as pessoas podem colocar os desperdícios que têm também nas suas empresas e tentar vendê-los, entre aspas, ou tentar negociar para tentar reduzir realmente o que existe na empresa e tentar evitar que sejam considerados como resíduos. Por isso estamos a tentar desenvolver uma plataforma online e que é muito importante também e relevante para esta área. Antes de terminar, dar então só dois temas para reflexão, no seguimento desta em jeito de conclusão. O que é que caracteriza então uma Smart Economy? E na nossa opinião, a questão da digitalização é muito importante, a informação fiável e em tempo real, uma questão também ligada com a eficiência e a otimização e a monitorização. É muito importante também para o apoio à decisão, para o tratamento estatístico dos dados, para a integração de todos os stakeholders, para a participação também dos cidadãos e para promover também uma qualidade de vida e segurança. Nisso é muito importante que estejam envolvidas as tecnologias de informação, os cidadãos, as próprias operações e os recursos humanos. E o que é que isto pode ter a ver também com a questão da economia circular? A economia circular não é só a parte da gestão de resíduos, por isso acho que aqui pode ser uma ferramenta muito importante, porque na economia circular o que se pretende é manter os produtos e materiais o mais tempo possível, tentar eliminar os resíduos, tentar promover a eficiência do uso de recursos e também criar novos modelos de negócio. Estes novos modelos de negócio que se fala é mais ligados à servitização, à digitalização, por isso estas ferramentas também da Smart Economy podem ser muito importantes para o tratamento para a promoção da economia circular e para uma maior eficiência na gestão de resíduos. Deixar então aqui os temas que eu acho que também são relevantes para ficarem em nota, que é a questão das metas e dos compromissos, em que esta Smart Economy pode ajudar muito, a robustez e gestão dos dados, o rastreio e a monitorização, a eficiência e a otimização dos recursos, a questão das plataformas colaborativas pode ser uma boa ferramenta. Isto pode dar o apoio à decisão para a promoção também da economia circular, não só nas empresas, mas também nos municípios, a participação dos cidadãos e a alteração dos hábitos de consumo, promover também a inovação, a comunicação, novos modelos de negócio e, acima de tudo, o envolvimento dos stakeholders, que é um bocado o objetivo da Smart Waste Portugal e que nos pode promover e ajudar nesta área. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa, em breve 20 minutos conseguiu-nos transmitir aqui imensa informação extremamente rica não só sobre a digitalização do recurso e a importância dela, como também a economia circular e um contexto, fez uma breve aqui fecho fantástico. Eu passaria agora a palavra ao Luís Paulo Coutinho, vem da parte do BPI. O Luís Paulo Coutinho é licenciado em Direito, tem estudos pós-graduados em Gestão de Sistema Financeiro, em Gestão de Risco e em Governance. Tem um percurso na banca, passou pelo Banco Português do Atlântico, o Barclays, o Banco Comercial de Macau. No BPI encontra-se nos últimos 23 anos. As suas áreas de atuação são fundamentalmente a direção de riscos de crédito, direção corporate banking, direção de particulares, empresários e negócios, direção de parcerias comerciais, direção de produtos de crédito especializado e serviços da empresa. Então, a sua intervenção será ao nível das finanças sustentáveis. Bom, obviamente agradecer o convite e também agradecer a presença não só dos meus colegas de painel, como também dos assistentes. Eu não sou nem um formador, nem um orador profissional, portanto
sou até ligeiramente tímido, pode não parecer, mas é verdade, e portanto espero que eventualmente relevem alguma gaguez ou algum sinal de mais nervosismo que vou tentar compensar. Bom, obviamente que nós não desenvolvemos soluções tecnológicas para as cidades, nem para as comunidades. O nosso papel é um papel fundamentalmente de facilitador ao nível das soluções de financiamento, facilitador também na própria organização dos dossiês que são complexos nestes temas, e também interessava-me partilhar convosco uma coisa que tem a ver e é mais um fator humanístico, se quisermos. Nós nunca iríamos conseguir apoiar estes setores se não houvesse internamente uma cultura de responsabilidade social, e eu acho que esta questão do desenvolvimento de ferramentas para melhorar de facto a vida das comunidades faz parte da responsabilidade social, obviamente, de uma empresa, e nós sentimos isso particularmente. Portanto, esta era a nota introdutória. Depois, só para situar um pouco esta relação do BPI Grupo CaixaBank, o BPI teve origem, ou melhor, foi constituído há cerca de 30 anos, teve origem na Sociedade Portuguesa de Investimento, foi a primeira sociedade de capitais exclusivamente privados e criada após o 25 de Abril. Na altura, os nossos acionistas eram essencialmente empresários, e essencialmente empresários do Norte, muitos deles do Distrito de Braga, e portanto começamos a nossa atividade desta forma e evoluímos depois, obviamente, como já sabem, para banco, sempre com fortes preocupações sociais, algumas conhecem, sociais ao nível das parcerias com as comunidades académicas, com as universidades, com as associações. Fomos só título de curiosidade, somos membros fundadores da COTEC, somos parceiros de longa data com o Instituto Superior Técnico em Lisboa, com a Universidade Católica, também já fizemos alguma coisa com a Universidade do Minho, enfim, portanto temos estado sempre lado a lado com as entidades que sustentam estes programas de desenvolvimento. Mas obviamente que entramos no mercado numa sociedade, ou num momento em que a sociedade já tinha níveis de desenvolvimento assinaláveis e portanto grande parte daquilo que era necessário sustentar já estava feito. O nosso acionista CaixaBank tem uma história muito mais longa, portanto teve origem no início do século XIX, portanto em 1900 e qualquer coisa, portanto tem 110 anos de atividade. Começou a sua atividade em Barcelona, e vou-vos passar um pequenino filme que vos vai permitir, acredito eu, perceber enfim, a motivação que todos neste momento temos. O CaixaBank é detido a 100%, peço desculpa, a 40%, portanto é maioritariamente detido pela Fundação La Caixa, por intermédio de uma sociedade intermédia que se chama Critéria. Os outros 60% estão dispersos em bolsa. Mas curiosamente, há 110 anos, quando este grupo nasceu, as preocupações não eram tanto as questões da economia circular, não eram tanto as questões das smart cities, havia questões autárquicas de necessidades das sociedades locais, nomeadamente de Barcelona, muito mais importantes, e portanto foi por aí que começamos. Depois faríamos a ponte com aquilo que está a acontecer agora, mas portanto convido-os a ver um pequeno vídeo de 5 minutos
que fala da criação do grupo. Curiosamente, o grupo não foi criado de uma startup qualquer, ou melhor, a startup não foi com jovens empresários, foi com um conjunto de chamados burgueses vanguardistas de Barcelona, que, como vão ver, não eram tão jovens quanto isso, mas não deixaram de ser empreendedores e não deixaram de facto, de ter preocupações sociais extremamente fortes. Portanto, são 5 minutos que espero que os ajudem a perceber aquilo que é neste momento a cultura do grupo. Só para concluir, esqueci-me deste detalhe, com esta associação BPI CaixaBank, nós somos neste momento o segundo grupo financeiro na Península Ibérica e ao nível da Europa estamos no top 10, portanto obviamente mais pelo peso do CaixaBank do que pelo BPI, mas pronto, isto também tem, ao sermos o top 10 neste momento a nível europeu, tem escalas e economias que poderão ser aproveitadas por todos, nomeadamente pelos clientes portugueses. Deixávamos então com o filme. Isto parece... Na cidade de Barcelona de 1902, uma greve geral causa a morte de 13 trabalhadores e centenas de feridos, gerando uma onda de solidariedade para com as vítimas. Um setor da burguesia mais vanguardista decide recolher fundos para hospitalizar os feridos e fundar, se possível, uma caixa que ofereça pensões aos trabalhadores. Assim nasce uma entidade que pretende gerar valor não só económico, mas também social e cuja evolução irá acompanhar as necessidades de cada época. A Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros vê luz em 1904 e traz consigo as pensões de velhice para os trabalhadores. Os lucros da entidade destinam-se a ações sociais, como as homenagens à velhice, eventos comemorativos em honra dos idosos, durante os quais lhes são oferecidas pensões vitalícias. Mas Francesc Moragas, o diretor-geral, quer ir mais longe e decide integrar na entidade instituições de beneficência. É criado um órgão para gerir a obra social, que durante os seguintes 20 anos dá prioridade à saúde, dedicando-se à luta contra a tuberculose, à igualdade, incorporando o Instituto da Mulher Trabalhadora, e à cultura, através da construção de bibliotecas. Também se empreende em projetos dirigidos à infância, como a criação de escolas para crianças cegas e surdas mudas. Após a Guerra Civil, a obra social reduz a sua atividade, apesar de manter algumas iniciativas que ajudam as vítimas do conflito, como é o caso das próteses para mutilados. Porém, em 1955, esta tendência altera-se com o lançamento de um ambicioso projeto, a habitação social e acessível, chegando-se a acumular um parque de 25.000 habitações. A chegada da democracia dá um novo impulso à atividade da obra social. Abrem-se os Asplais, centros de encontro e entretenimento para a terceira idade, e são criados espaços culturais abertos à cidade. Nos anos 80 e 90, a estrutura diretiva da instituição é reconfigurada. Reforça-se assim a divulgação científica, com a abertura do Museu da Ciência, e a educação com um prestigiado programa de bolsas. Este período completa-se com a criação de programas de ajuda para os grupos sociais mais desfavorecidos. Atualmente, com um orçamento que ultrapassa os 500 milhões de euros, posiciona-se entre as fundações mais importantes do mundo e impulsiona diversos programas sociais, incluindo os dedicados à luta contra a pobreza infantil, ao fomento do emprego, ao acesso à habitação digna, ao envelhecimento ativo dos idosos, à promoção do voluntariado na sociedade, ao apoio psicossocial e espiritual no fim da vida, ao incentivo à investigação, à concessão de bolsas premiando a excelência académica, ao desenvolvimento económico e social dos países mais vulneráveis, ao reforço da educação e à promoção da cultura, com a abertura de centros culturais e de divulgação do conhecimento em todo o território espanhol. De futuro, a Fundação Bancária La Caixa continuará empenhada em construir uma sociedade mais justa e em proporcionar oportunidades a quem mais necessita. Fundação Bancária La Caixa. Mudamos o presente, construímos o futuro. Bom, isto
Isto não se fica por Espanha, como é óbvio, não é? Nós começamos a Fundação La Caixa já está instalada em Portugal e tem um orçamento que se espera dentro dos próximos 2 anos, até 2021, que possa atingir uma dotação na ordem dos 50 milhões de euros dedicadas a estas e outras atividades que, entretanto façam sentido. Portanto, já não é apenas uma entidade a operar exclusivamente em Espanha. Bom, portanto, este é o ambiente em que nós vivemos, portanto, em casa, no banco, portanto, uma preocupação transversal com todos estes temas. Obviamente que a responsabilidade social é importante, mas obviamente que também isto ajuda a aproximar do mercado e obviamente que também ajuda a ganhar dinheiro. Essa é uma das nossas vocações, ganhar dinheiro e sermos facilitadores. E, portanto, dentro deste racional de ganhar dinheiro, sendo facilitador a todos os empreendedores, que não têm que ser startups, podem ser, obviamente, empresas e empresários já maduros, já com uma longa história de empreendedorismo. Obviamente nós temos vários enquadramentos, várias soluções, não os vou amassar com esse cardápio, vou apenas deixar aqui como aperitivo 3 linhas que eu acho que são interessantes e porventura pouco divulgadas. Uma delas em parceria duas em parceria com o Banco Europeu de Investimento e uma em parceria com o FEI, o Fundo Europeu de Investimento. E que são basicamente as 3 linhas transversais a todo o nível de empresas, e portanto vou passar isto sem ser de uma forma exaustiva. A primeira linha, BPI FEI Inovação 2017. O que é que eu queria dizer aqui? Sublinhar que fomos o primeiro banco a disponibilizar, já vai em 3 edições, como é perceptível. Fomos nós os primeiros a disponibilizar em Portugal, já há outras instituições associadas. A linha que temos protocolada com o FEI é 200 milhões de euros e, portanto, tal como diz aqui, visa responder às necessidades de financiamento para investimento, que não são só necessidades de investimento, fundo de maneio, mas também pode ser utilizado para a aquisição de empresas inovadoras, obviamente, com menos de 500 trabalhadores e que desenvolvam atividades de investigação, desenvolvimento e inovação. Vantagens aqui, acesso ao financiamento no âmbito destas garantias do InnovFin. Isto permite-nos, obviamente, um nível de funding, um nível de custo de capital que, associado a esta garantia do FEI, permite condições mais competitivas para os clientes. Portanto, são operações que têm aqui uma coparticipação de 50% do fundo de garantia. Os beneficiários são enfim, basicamente quase todo o tecido empresarial, micro, pequenas, médias, empresários em nome individual, small e mid caps, sem estatuto PME, portanto há aqui uma limitação em termos de número de trabalhadores, mas terão que ser, obviamente, empresas sediadas em Portugal e que cumpram outros requisitos, nomeadamente ser uma empresa que atua no caráter ou no setor com um potencial de inovação significativo, ou orientada para atividades de investigação, e, portanto, que se considera cumprido pela verificação de apenas um dos critérios de elegibilidade. Ativos tangíveis e intangíveis, fundo de maneio, como disse, possibilidade de usar os fundos para aquisição em outra empresa. Contudo, estas empresas a adquirir têm que cumprir pelo menos também um dos critérios de inovação e o resultante desta aquisição tem que também cumprir um desses critérios de inovação. Portanto, isto é, como vos disse, um aperitivo. Isto depois pode ser, depois digo-vos como é que e onde é que este tipo de enquadramentos pode ser melhor consultado.
portanto, isto, formas de financiamento, empréstimos de médio e longo prazo, prazos até 10 anos, enfim, taxas variáveis e fixas, desembolsos únicos ou parciais. Portanto, há aqui uma grande flexibilidade e também a cobertura aqui de garantia do FEI de 50%. Portanto, aqui estamos a falar em 200 milhões. Outra linha interessante, a linha BPI-BEI, eficiência energética. Aqui, portanto, isto tem o apoio de um programa que é o programa LIFE, financia, obviamente, investimentos de eficiência energética. É o primeiro e único acordo assinado em Portugal com o BEI e, portanto, aqui estamos sozinhos. É uma linha de crédito de 50 milhões, mais coisas, residentes, obviamente, e operar em Portugal e que não pertençam a setores excluídos, que são setores que estão cá em baixo, os setores de tabaco, da banca, enfim, há aqui uma data de setores que estão excluídos, jogo, armazenagem, portanto, banca, setor financeiro, ou então atividade imobiliária. Portanto, estamos a falar aqui, a excluir aqui, de facto, setores que não contribuem substancialmente, ou não contribuem substancialmente para de facto, o esforço comunitário. Mais coisas, despesas elegíveis, estudos e projetos, construção civil que esteja associada a isto, equipamentos de instalação, ligações à rede e, obviamente, não estão enquadráveis atividades normais de manutenção, enfim, custos recuperáveis como impostos, tipo IVA e aquisição de terrenos e investimentos imobiliários. Isto aqui, enfim, a tipologia de projetos elegíveis são estes. Sublinhava aqui, talvez, o quarto, modernização de sistemas de iluminação pública através de ESCOs, que são empresas que de facto têm o know-how e o expertise, não só de desenvolver projetos, mas também de os aplicar, e, portanto, aqui esta tipologia de projetos poderá ser interessante para as autarquias, porque basicamente o financiamento é via fornecedor de equipamento e depois a repartição da economia energética, essa sim será utilizada para pagar o projeto ou para pagar o financiamento. Aqui temos uma garantia de 80% prestada pelo BEI e prazo até 20 anos e, portanto, aqui também, ao contrário dos outros, temos um apoio especializado, temos um consultor do BEI dedicado, enquanto que nas outras linhas somos nós que fazemos a sua gestão. Para terminar, a linha BEI, BPI-BEI Inovação Mid-Caps, esta é interessante, são 100 milhões de euros também. Isto basicamente, obviamente, novamente empresas inovadoras. Nós somos o único banco a aceder a este instrumento, o único banco em Portugal. Estamos a falar aqui de montantes por operação podem ir até 50 milhões de euros, obviamente 50 milhões de euros consumiria tudo, uma garantia de 50% do BEI e destinado a mid-caps até 3 mil trabalhadores ou small mid-caps até 500, também empresas em Portugal e empresas com potencial de inovação em vários setores de atividades da ID. As operações não elegíveis são operações apenas que se destinem à reestruturação financeira ou consolidação de crédito vivo, de resto todas as outras são de facto enquadráveis. Portanto, aqui também estamos a falar de prazos de 2 a 10 anos e portanto, estamos a falar aqui de coberturas bastante interessantes e novamente com preços bastante competitivos. Portanto, isto podíamos ir para as linhas que temos para startups e outras coisas, portanto, isso está disponível também no nosso site e poderá ser consultado com os nossos especialistas nos vários centros de empresas. Antes de terminar, e esta é ponto, se quisermos, para o futuro, vimos o filme da intervenção dos fundadores do La Caixa em 1900. No século XXI temos, entre outras atividades, entre outras parcerias, temos a decorrer um Prémio Empreendedor 21, que já inclui regiões portuguesas e que, enfim, se destina
a apoiar não só em prémios monetários, mas também em monitorização e divulgação dos projetos no exterior, em tudo aquilo que são competências high-tech. Eu deixava-vos com este pequeno vídeo, como já estou, são 50 segundos, como já estou em cima do tempo, depois na divulgação ou na discussão terei a oportunidade de falar sobre outras coisas. Nos momentos. Não mexi em nada, juro. Eu penso que é estratégico, porque isto faz um reforço de toda a história. Não é esta a banda sonora? Portanto, não devia ter trazido os filmes, não é? É isso. Há sempre alguém disposto a dar-nos o impulso que precisamos. Hoje é um desses momentos e nós podemos ser esse impulso. Porque acreditamos em todas as pessoas que veem o mundo de forma diferente. Pessoas decididas a transformar os seus sonhos em realidade, que contagiam com o seu entusiasmo tudo o que fazem, que não se rendem porque sabem que com cada conquista podem melhorar a vida de milhares de pessoas, que não escolhem o caminho mais curto, mas o que lhes permite alcançar os seus objetivos. Queremos ser o impulso das pessoas que enfrentam novos desafios e que trabalham para que este mundo avance e seja melhor. Pessoas que conseguem reunir o melhor talento, criar equipas profissionais e com a capacidade de transformar ideias inovadoras em projetos reais. Queremos ser o seu impulso, o que faz acelerar as empresas e dar o salto que permite alcançar novas etapas. Fazer crescer equipas e expandir para novos mercados. O impulso que permite desenvolver novas tecnologias, transformar indústrias e revolucionar setores. O impulso para criar impacto de forma relevante, para atrair novos clientes, abrir fronteiras e ser global. Já deu o primeiro passo. Incentivamo-lo a dar o seguinte. Prémios Empreendedor 21. Para incentivar os empreendedores nas suas primeiras etapas. Candidatos até 12 de dezembro. Pronto, só uma... Com o apoio BPI, Grupo CaixaBank. Uma explicação, isto foi a candidatura, obviamente, para 2018, foi 12 de dezembro. Estamos neste momento, esta semana e penso também a semana passada, a entregar prémios e em sessões e, portanto, vamos este ano renovar isto e lançar em meados de junho a edição 2019 e, portanto, só para perceberem o enquadramento. Bom, da minha parte era tudo, vou sair daqui. Ok, já está disponível. Bem, agradecer, obrigada Luís Coutinho pela apresentação, pela contextualização quer do banco, quer das linhas de apoio essenciais. Eu penso que até podemos retirar, eu estava aqui a concluir um pouco, até estas falhas técnicas, na minha opinião, podemos retirar uma mais-valia, que é, precisamos de humanos, e foram eles que resolucionaram. Por isso, ou seja, só assim é que conseguimos. Ou seja, quando pensamos retirar daqui a conclusão que mesmo nas Smart Cities precisamos de nós. Então, passaria a apresentar o nosso próximo orador, o Rui Ribeiro Rei. Rui nasceu a 20 de novembro de 1972 e é natural de Angola. Ele é licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Internacional e pós-graduado em Urbanismo pela Universidade Católica Portuguesa.
Exerceu diversos cargos entre 2007 e 2012 na empresa multinacional Alcatel-Lucent, do último dos quais de Sales Manager em Angola. Atualmente, e desde 2013, é presidente do Conselho de Administração da empresa municipal Cascais Próxima, gestão de mobilidade, espaços urbanos e energias, tendo a seu cargo, entre outras funções, a área da mobilidade e energias. A Luísa falou há pouco sobre Cascais, por isso certamente criou-nos aqui alguma curiosidade para percebermos algumas boas práticas. Vamos tentar compreender. Obrigada, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui estou a falar do projeto de mobilidade de Cascais, a que demos o nome de Mobi Cascais. De facto, Cascais adora o seu automóvel e, portanto, nós temos esta repartição modal que é superior à partição modal da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto. Portanto, concluímos facilmente que os cascalenses adoram o seu automóvel, cresceram com o seu automóvel, fruto da forma como o Conselho cresceu nos últimos 50, 60 anos. Portanto, o objetivo do Mobi Cascais é ajudar a mudar um pouco a repartição modal que temos e mudar esta forma de nos movermos e introduzir quer o transporte público em força, e esperamos que aqui o Governo assuma a sua responsabilidade da modernização da linha de Cascais, e como viram há uns dias com a apresentação do passe navegante, foi feito todo em transporte público-privado. Não em nada, nenhum foi feito em transporte público. Portanto, se tivessem passado por Cascais, teriam a oportunidade de andar em transporte público também, e verificar que a linha de Cascais precisa fortemente de investimento, porque senão teremos um problema a breve prazo. E, portanto, como o nosso Presidente já teve a oportunidade de dizer várias vezes, tudo mudou em 2015, quando o anterior Governo aplicou um regime jurídico que há mais de 10 anos a União Europeia tinha dito a Portugal que deveria implementar. E, portanto, como sempre, nós estamos sempre a tempo e vamos fazer os concursos públicos ou a tempo ou já depois do tempo. Mas como Cascais andou à frente, seremos o único município que fará o concurso público de transporte rodoviário de passageiros que obriga a lei e a diretiva comunitária a tempo. Já fechou e dentro dos próximos dias teremos o vencedor. Portanto, mudou em 2015. Em 2016, Cascais rompeu com a área metropolitana de Lisboa, porque à época não servia para coisa nenhuma, e, portanto, criámos a Autoridade Municipal de Transportes e implementámos o projeto Mobi Cascais, que foi apresentado a 7 de julho de 2016. Em 2017 apresentámos e fizemos os vários acordos com a CP, depois com a Carris, com o Metro e com a Secotur, que é o operador privado de Cascais. Porque tudo isto foi implementado? Porque em Cascais a Câmara chegou à conclusão, e bem, que à época o operador privado não servia os interesses dos cidadãos e não prestava um verdadeiro serviço público de transportes, até porque Cascais estava fora da coroa de transporte público. Como tal, não havia financiamento público ao transporte e eram os cascalenses que suportavam na íntegra o custo do seu passe, do seu meio de se moverem entre Cascais e Lisboa. Depois, em 2018, também criámos mais um conjunto de rotas e fizemos um acordo com a nova SBE e fizemos o primeiro acordo com uma universidade situada em Cascais, que dá direito a todos os estudantes daquela universidade terem um passe integrado na sua propina. Quer dizer que a escola integra um meio de transporte público pela primeira vez em Portugal numa escola de ensino superior. Portanto, o nosso sistema de mobilidade, além de revolucionário à época, hoje é algo adquirido e a funcionar. Portanto, não é um conceito, não é PowerPoint, não é um conjunto de ideias. Se descarregarem a aplicação, se tiverem o cartão, quer de Cascais, quer o Lisboa Viva e o navegante metropolitano, podem ter a oportunidade de experienciar e verificarem que funciona. Já foi uma ideia, hoje é uma realidade e, portanto, queremos nos posicionar verdadeiramente, e é o que estamos a fazer, quer com o que já temos implementado, quer agora com a integração do concurso público de transportes. Portanto, todas as carreiras estarão integradas, como terão a oportunidade de verificar,
em todo este ecossistema. Este é o ecossistema que defendemos para Cascais, para a área metropolitana de Lisboa e para o país. Os cidadãos têm o direito a mover-se, é de facto um direito terem acesso à mobilidade e depois acrescentar a mobilidade como um serviço, ir acrescentando serviços que podemos prestar aos cidadãos, todos estes que aqui estão e outros que hoje não conhecemos, mas que a solução tem que estar preparada para os assumir. Estas são as nossas bicicletas, as antigas, que não as descontinuámos, reaproveitámos-las e colocámos aos serviços dos cidadãos, os nossos autocarros. Temos hoje mais de 90 estações de bicicletas, com 3 postos fixos que permitem fazer a recepção, quer aos turistas ou quer a alguns dos cidadãos que se sentem menos à vontade com as novas tecnologias, podem ir aos nossos postos e têm acesso aos mesmos serviços. E, portanto, mais de 90 estações, 3 postos. Temos hoje cerca de 900 bicicletas, chegaremos às 1.200 e chegaremos a 2.000 lugares de estacionamento de bicicleta. Esta solução tem a particularidade de ser uma solução aberta, não é uma solução fechada. Todas as soluções de bike sharing que conheço em Portugal e um pouco por todo o lado, na Europa e no mundo, são soluções fechadas, em que só permite o estacionamento da bicicleta do sistema. Qualquer um de nós que aqui está, se tiver a sua própria bicicleta, pode parquear no sistema. Parqueia no sistema, vai à praia, vai trabalhar, vai onde quiser. Quando voltar, a bicicleta está lá, pode levá-la de novo para casa ou para onde entender. Portanto, esta aplicação funciona de verdade, quer dizer, não é um conceito, achamos que um dia vai... Não, funciona de verdade. Façam o download, podem usar, registado, levantar a bicicleta na estação, retiram, vão à vossa vida, vão ao guincho, mergulhar, voltam, pegam na bicicleta de novo, chegam à estação, entregam a bicicleta, apanham o comboio e vão a outro ponto. Funciona de verdade e temos hoje quase, ao dia de hoje, se calhar um pouco mais de 100.000 utilizadores de bicicleta desde o início da nossa operação, a meio de 2017. Portanto, temos de facto muito orgulho neste serviço, porque é um serviço, além de lazer, é o primeiro serviço em Portugal que integra a bicicleta no serviço de mobilidade. A bicicleta está integrada dentro do pacote de mobilidade. Quem tem um passe pode ter uma bicicleta. Por isso nós enfrentámos o desafio de que um passe paga 6% e a bicicleta 23%. Portanto, temos logo aqui este problema. Não queremos que o IVA baixe de 23 para 6 na bicicleta, queremos é que, quando é integrado num pacote de mobilidade, pague tudo os 6%. É só isso que queremos, porque é o que faz sentido em matéria, em termos estratégicos. Diretamente a Cascais Próxima, através do Mobi Cascais, por determinação da Câmara Municipal, quando criou o Mobi, nós operamos diretamente 11 autocarros. Portanto, operamos 11 linhas, são mais de 11 autocarros, operamos 11 linhas que vieram marcar a diferença, porque o operador privado não prestava esse serviço e a Câmara quis marcar, quis assinalar, dizendo que se o operador privado não faz, nós fazemos. E se o operador privado não começar a servir, a empresa municipal, o operador interno, vai tomar essa dianteira e vai servir os cidadãos. Portanto, foi isto que fizemos objetivamente e resolvemos problemas tão simples como os moradores da Malveira, que ficam em linha reta a 800, 900 metros do hospital, tinham que vir a Cascais e apanhar um autocarro para ir à Malveira. Demorava uma manhã. Agora, em 8 minutos, estão no hospital e estão no centro de saúde que fica em Alcabidez. Portanto, são diferenças destas que marcam a diferença. Além de que, quando chegámos, fizemos aquilo que é hoje tido como uma revolução e que andaram aí um conjunto de senhores a dizer que são os proprietários da solução e de baixar os passes às pessoas, mas a verdade é que o nosso Presidente de Câmara, quando tomou a decisão de baixar o passe em Cascais para 20 euros. Foi essa a decisão, e de integrar tudo num sistema de mobilidade. 20 euros em tudo o que era mobilidade, responsabilidade da Câmara, e 1 euro de bilhete. O passe normal do Buscas, por exemplo, em Cascais, na Parede ou em Alvide, eram 27,10 euros. O passe em todo o concelho eram mais de 70 euros. Quer dizer que baixámos para 20 euros, para 1 euro. Os sub-12, que hoje são sub-14, não pagam nada, pagam 0. E os mais de 65, os jovens há mais tempo, pagam 14,5 euros. Esta foi a verdadeira revolução que fizemos em 2016. Não foi em 2019, foi em 2016. Fizemos essa alternativa e sem nunca nos deixarmos de estar integrados na área metropolitana de Lisboa, porque qualquer cidadão de Cascais ou fora de Cascais que tivesse um passe Lisboa Viva era lido nos autocarros, era lido nos parquímetros e
sorte dos Távoras, era lido nas bicicletas, até porque as bicicletas de Cascais foram as primeiras que chegaram a Lisboa, e não o contrário. As bicicletas de Cascais já leem hoje o Lisboa Viva. Portanto, é de facto um sistema que procura integrar e facilitar a vida. Todos estes riscos que aqui vêm, não foi Picasso que passou em Cascais, é a diferença entre as 11 carreiras e o que vamos ter agora com o concurso público fim de 2019, início da operação em 2020. Duplica a rede existente atualmente. A rede que hoje temos de transportes públicos, Cascais próxima, mais Cicloturbo, duplica o número de quilómetros percorridos todos os anos pelos transportadores de autocarros. Outra grande diferença, a Câmara pagará ao quilómetro e quem fará todo o sistema de bilhética é centralizado e será, por princípio, a empresa municipal que aqui represento. Portanto, será uma mudança completa de conceito, o operador faz quilómetros, a Câmara gera e controla toda a operação. Portanto, nós hoje, desde 2018, temos mais de 240 mil passageiros transportados só na nossa rede. Se fizermos o acumulado, estamos hoje a menos de 2 mil passageiros de transportarmos 300 mil passageiros, que é mais 70, 80 mil pessoas do que tem o concelho. Portanto, já transportámos, já fizemos a diferença. A aplicação MobiCascais permite também, e eu tenho ali na minha aplicação que posso mostrar, esta aplicação, aquele QR Code que ali está, é o meu bilhete diário, ou o meu passe mensal, ou o meu passe anual. Eu, com esta aplicação, ando em todos os transportes de Cascais, levanto a bicicleta, vou ao autocarro e vou a outros pontos tratar desta forma. Introduzimos também o cartão de crédito, que existe em Londres e em Madrid, também funciona desta forma em Cascais, em que eu encosto o cartão, entro no autocarro. Na próxima semana teremos uma reunião com a Mastercard para que se possa tornar isto ainda mais democrático e possamos ter a diferença, e é aqui que a banca pode fazer a diferença, que ou recorremos à banca nacional barra internacional ou vamos diretamente à banca internacional para ter FIIs razoáveis para a aplicação móvel, porque um dos nossos grandes problemas neste momento são os FIIs que a banca cobra na aplicação móvel. Nós para os autocarros já conseguimos um valor razoável. Para a banca móvel, há pessoas a quererem cobrar, há entidades a quererem cobrar mais de 20 cêntimos por transação. Bem, se pensarmos que num parquímetro há pessoas, o valor médio anda à volta dos 30 cêntimos, quer dizer que todos nós andamos a trabalhar para pagar à banca, o que de facto é um bocadinho... Bem, não deixa de ser a realidade, mas não convinha que a pagássemos 2 ou 3 vezes, já não fazia muito sentido, mas tem que haver aqui uma alteração desta realidade, porque senão matamos a galinha ou então temos que ir fora, não é? E se formos fora, não estamos objetivamente a estimular a economia nacional. Este parque de estacionamento que aqui vem, não o da direita, que este é a Bahia, é a Avenida Dom Carlos I, a da esquerda é um parque que criámos, que parece um jardim, mas é um parque de estacionamento que tem mais de 200 lugares, 100% sustentável. E, portanto, é um dos parques que temos de apoio à estação e é gratuito, este parque e outros que temos em Cascais. Estacionamento é esta a realidade que podem ver. A verdade é que, integrado na estratégia de mobilidade, estamos a criar, por exemplo, na Vila de Cascais, que é ali no canto inferior esquerdo, uma zona tampão para que a Câmara possa tomar decisões de mudar a filosofia de circulação em Cascais. E, portanto, os municípios podem estacionar nos parques que servem de tampão à Vila de Cascais e depois moverem-se para o interior da vila de outras formas. Portanto, é esta a estratégia que estamos a executar. Somos a única aplicação, além de termos autocarros, bicicletas, que temos o pagamento do estacionamento daqueles equipamentos que toda a gente adora, que são os parquímetros. Portanto, nós todos adoramos esses equipamentos, mas a verdade é que aqui permitimos, com esta aplicação, tudo feito dentro de casa, conseguimos fazer. Os nossos parceiros são nacionais e, neste caso, a Vila de Cascais tem um parceiro que é o CEIA, situado a norte, aqui em Matosinhos, e, portanto, orgulhamos muito de ter uma solução 100% nacional a funcionar em Cascais. As trotinetes em Cascais estão a entrar de forma diferente de outras vilas e cidades. Nós estamos neste momento a entregar nos postos. Vamos fazer agora uma nova abordagem, que é
as trotinetes podem ser levantadas e deixadas nos nossos postos de bicicletas. Vamos começar em Carcavelos a testar, desde que exista o compromisso de todas estas trotinetes estarem integradas na nossa aplicação até junho. Todos os operadores de trotinetes vão integrar a nossa aplicação até junho. Para quê? Para que ninguém tenha que tirar um mestrado e um doutoramento para fazer isto. Não é? Nós vamos aí a cidades e temos que ter 10 apps. Temos 10 apps no telefone para tirar uma trotinete. E se nos enganarmos, vamos à 11ª que não está lá. E depois andamos ali e perdemos tempo. Portanto, estamos a integrar para conseguir regular. Nós não queremos entrar no negócio do privado. Vamos é dizer que as trotinetes têm um contingente que vai servir para o pacote de mobilidade. O mesmo acontece com o car sharing. O car sharing, já hoje em Cascais, está integrado no pacote de mobilidade. O cascalense que tem um passe, seja o navegante metropolitano, o navegante de Cascais, o Mobi Cascais, pode por 10 euros por mês e 4 horas, utiliza este carro e não tem que pagar ao minuto. Tem que estar no seu pacote. E, portanto, é esta a verdadeira mobilidade como um serviço que falamos, ou o Netflix da mobilidade. É esta a solução que temos que instalar e que colocar em funcionamento no país e, em particular, nas áreas metropolitanas. Transporte de doentes é outra alteração profunda que temos. Nos próximos dias iremos lançar o serviço de transporte de doentes na urgente. Em Cascais, através da aplicação do portal e do telefone, todos os cidadãos poderão marcar o transporte de doentes não urgentes. Ou seja, preciso de uma fisioterapia, preciso do meu pai ou da minha mãe ir a uma consulta, marca e imediatamente recebe a disponibilidade, a hora e o dia em que a Associação de Bombeiros o vai buscar a casa ou ao local marcado para levar para o hospital, a clínica, o que seja. Portanto, este é um serviço absolutamente inovador, que não existe neste momento em Portugal e que vamos integrá-lo nos próximos dias. Estão feitos os testes, está todas as corporações de bombeiros integradas no sistema e a funcionar, e nos próximos dias lançaremos este serviço. Vamos iniciar a instalação de carregamento elétrico em todos os nossos parques de estacionamento. Começaremos em Cascais, na zona do Tribunal, e em seguida na zona da Paula Rego. Para quem conhece, instalaremos também aí um posto de carregamento rápido e 2 de 22 kW. Portanto, faremos esta alteração porque vamos mais do que duplicar a oferta em Cascais de carregamento elétrico e mais integrado na aplicação. Eu, com a minha aplicação, identifico onde estão os carregamentos e dou a ordem de carregamento ao posto. Não preciso de ter 1 milhão de cartões e complicações. Houve um supermercado que ainda tentou fazer isto, que dizia 100 cartões e complicações, mas depois adotou os cartões e as complicações dos outros todos. Nós, o que queremos é verdadeiramente simplificar a vida às pessoas e dizer que, tendo isto, tendo um telefone, resolve a sua vida, não precisa de ter outras soluções. Esta é a nossa oferta de mobilidade, que temos o Mobi Cascais e depois os diferentes complementos, porque a vida tem que ser simples. Nós temos, com certeza, outras formas complicadas de ocupar a nossa cabeça, o nosso cérebro. Portanto, tudo o resto tem que ser simples, temos que, de uma forma simples, resolver. Os jovens não pagam, os mais jovens há mais tempo têm uma tarifa e os restantes sabem que têm 20, 30 ou 40 euros para resolver a sua vida e os respectivos complementos não precisam de ter preocupações como no passado, que na área metropolitana tínhamos mais de 2.000 tarifas. 2.000 tarifas, nem 2 cursos de pós-graduação, nem mestrados resolviam o problema. Integração de todos estes serviços a funcionar realmente no nosso serviço de mobilidade é o que acontece hoje em Cascais. Com a nossa aplicação, vemos os serviços, vamos à loja, compramos e utilizamos neste exato momento. Temos o nosso call center. Hoje Cascais tem um serviço de atendimento único para o concelho, para a vila e para a mobilidade, que funciona 24 vezes 7, 365 dias por ano. No que diz respeito à mobilidade, à Proteção Civil e à Polícia Municipal, é o que acontece. Portanto, e temos também um centro de operações que vos mostro a seguir, mas antes dou-vos uma breve apresentação do que fizemos ao longo do tempo para ir promovendo o serviço de mobilidade. Destaco que era o mais recente, Cascais abriu o caminho, porque efetivamente foi a realidade, e os acordos que começámos a fazer com as grandes superfícies. Nós hoje, se formos a uma grande superfície, compramos e recebemos um desconto para pôr combustível no nosso automóvel. E nós aqui fizemos um acordo
que compramos e recebemos um desconto quer no bilhete diário, quer no passe mensal. Isto é, de facto, uma alteração que temos que fazer no mindset. Nós não podemos dizer, olha, ande lá de transporte público, mas ele depois chega quando mais ou menos acontece, não é? Não é previsível, não é cómodo. E depois, olha, vá ali consumir, mas eu dou-lhe desconto para o automóvel. Portanto, tem que existir aqui, a estratégia tem que bater certo com a realidade. Se ela não bater certo com a realidade, nós continuamos a usar o automóvel, porque eu vim de Cascais a Braga de automóvel. Portanto, mas estou a defender os transportes públicos. Portanto, temos que encarar isto com a realidade, que é para dar às pessoas a oportunidade para depois podermos bater certo com a realidade. É isso que procuramos fazer e que, modestamente, acho que estamos, de certa forma, a conseguir e vamos conseguir ainda atingir mais objetivos. Este é o centro de operações que existe. Na realidade está montado a funcionar no Estoril, no Centro de Congressos do Estoril, numa zona só para o Centro de Operações e que, obviamente, estão todos convidados a visitar, a avaliar e a verificar como damos e como queremos dar um serviço de qualidade aos nossos cidadãos diariamente no Concelho de Cascais. O nosso portal, que vos tinha falado, a nossa aplicação, que funciona de verdade e que vos peço que façam o download e quando visitarem Cascais, um dia, uma semana ou a vida inteira, possam efetivamente experienciar e dar-nos o vosso feedback. Os projetos de futuro que estamos a trabalhar, a semaforização inteligente, para dar prioridade aos transportes públicos. O transporte público vai comandar o semáforo para poder aumentar a velocidade comercial e aumentar a comodidade do utilizador de transporte público. Ainda este ano, antes da implementação do concurso ser efetivo, até porque só iniciará no início de 2020, portanto ainda iremos implementar mais algumas rotas e o chamado transporte a pedido e o transporte flexível, porque é importante associarmos tudo isto. Já experimentámos os veículos elétricos e estamos em processo de aquisição. Estamos a instalar os sensores de estacionamento usando o Narrowband IoT para dar mais qualidade aos nossos cidadãos, saberem onde têm lugares disponíveis na rua e não andarem às voltas à procura de lugares. Iniciaremos na próxima semana a sensorização de uma parte da Vila de Cascais para saber quem entra e está autorizado e quem entra e não está autorizado. Nesta fase estamos a avaliar. Em maio teremos implementado o primeiro veículo autónomo em Portugal. Está fechado o concurso, vamos fazer a aquisição, a obra está praticamente terminada, ligaremos a estação de Carcavelos à nova, assim nos deixem atravessar a Nacional 67. Se não nos deixarem atravessar a Nacional 67, porque somos um país muito moderno, teremos que começar ligeiramente depois, mas em maio teremos o primeiro veículo a funcionar em ambiente de testes para podermos experimentar, testar. Por último, quero-vos dizer que a partir de 2020 a mobilidade em Cascais custará zero para os cascalenses. O Sr. Presidente de Câmara anunciou há 2 dias o que estava a ser pensado há algum tempo e aquilo que fomos pioneiros em 2016, seremos pioneiros em 2020. Será o primeiro município em Portugal a ter a mobilidade gratuita para os seus cidadãos. Tudo o que é da responsabilidade do município será gratuito. Quem vier de fora terá os custos normais e, portanto, os transportes rodoviários de passageiros em Cascais não serão só gratuitos para os jovens com 14 anos ou com 23, serão gratuitos para todos os cascalenses, porque é algo que para nós é absolutamente essencial para incentivar a mobilidade. Porque se Cascais suporta os custos da recolha de resíduos sólidos, por que razão não há de suportar os custos da mobilidade dos cidadãos, que é algo que é absolutamente integrador e que é um fator de coesão e que não deve ser diferenciador entre o mais rico e o mais pobre. É assim que se faz a verdadeira coesão e procuramos ser sustentáveis, porque temos as fontes de financiamento para ser sustentável e projetar a futuro. E, portanto, abrimos verdadeiramente o caminho e esperamos continuar a abrir em 2020, contribuir para que a mobilidade em Portugal seja diferenciadora, melhor para os cidadãos, quer em Cascais, na área metropolitana de Lisboa, no país. Deixava-vos com um pequeno filme, ver se agora não tenho aqui nenhum constrangimento, mas deixava-vos com um vídeo da família a demonstrar... Olá, eu sou o Pedro, esta é a minha família, meu filho, Henrique, minha filha, Maria, minha mulher, Valéria.
já que toda a gente fala na mobilidade de Cascais, resolvemos vir conhecer como tudo funciona. Eu e o Henrique vamos até Lisboa. Eu e a Maria vamos até ao centro de Cascais. E no final do dia encontramos todos para um passeio de bicas. Bora? Bora? Bora. Começámos bem, hein? O autocarro não demorou. E nós não pagamos. Porque temos menos de 12 anos. E quem tem mais de 75 paga menos que a tarifa habitual. Boa. Da próxima vez podemos trazer os avós. Sim, podemos. Fixe. Mãe, aqui diz que há estacionamentos próximo das estações. Sim, filho, mas para nós é mais prático e rápido utilizar o Parque de São Domingos de Rana como fizemos. O mesmo passo que usamos aqui serve para o estacionamento, o autocarro e o comboio. Fixe. Boa viagem, divirtam-se. Para quem chega primeiro. Olha, já que vamos a Lisboa, vamos até Belém. Mãe, pastéis de nata. Ótima ideia! Agora é muito mais fácil porque o Mobi Cascais também está integrado com a Carris e o Metro. Chegamos. Vamos vender uma selfie à mãe? Vamos, claro. Nesta altura do verão é mais difícil encontrar lugar para estacionar nas ruas próximas ao centro de Cascais e Bahia. Senta aí um bocadinho. Por isso, a rotatividade nos estacionamentos não só ajuda a quem precisa de vir de carro até esta zona, como também aos comerciantes que dependem do fluxo de clientes. Que calor, pai. Bora comer um gelado. Vamos, bora. Vamos às bicas? Bicas. As bicas são as famosas bicicletas de Cascais. Aliás, Cascais é o primeiro município do país a integrar as bicicletas no sistema de transportes. Uou. Vão ser 82 estações espalhadas pelo concelho. E nós vamos ver como tudo funciona. Fixe. Então, pai, bora as bicas. Bora. Como é que correu? Correu tudo bem. A integração dos meios funciona de verdade e é muito mais económico. Estacionamento, autocarro, comboio e até a Carris e Metro de Lisboa. Está tudo incluído no pacote de mobilidade. E vocês, como é que saíram? Muito bem. Sem dúvida que é mais cómodo vir até ao centro de Cascais de transportes públicos. E para quem vem de automóvel, há mais soluções de estacionamento, mais parques, mais lugares de rotatividade e avanças mensais. O que é bom para os visitantes é bom para os comerciantes. Então, vamos passear ou não? Já me apetece comer outros gelados. E eu quero 2. 2? Saiba mais no nosso site e descarregue a nossa aplicação. Cascais. Tudo começa nas pessoas. Agradecer a apresentação de Rui pela partilha de Cascais, pela inteligência na mobilidade. O tempo já não é muito, mas eu penso que ainda teremos aqui 5 minutinhos para terminar e finalizar, que tentamos, se calhar, fazer uma pergunta e deixaríamos, depois também temos um intervalo de meia hora, se existir uma outra pergunta também facilmente poderão conversar com os oradores. Com uma preocupação da nossa região e aqui está a utilizar como queria que se tem passado para a direita das Cascais. Aquilo que nós assistimos em alguns municípios foi que a abertura
sem grandes regras, têm hoje situações difíceis de governar. E aquilo que é um instrumento importante de mobilidade, como são os trotinetes, pode tornar-se uma praga se isto não se conseguir equilibrar e gerir de forma ajuizada. E tem sido um processo algo difícil. E aquilo que eu pedi era que, de facto, nos desse, digamos, uma análise um pouco mais fina daquilo que tem sido a vossa avaliação, o desempenho, acompanhamento e o modelo que implementaram no terreno. Uma segunda nota para dizer o seguinte: a intervenção foi muito bem apresentada. Eu diria que o Sr. Presidente da Câmara deve estar muito satisfeito com o seu desempenho, porque de facto julgo que é muito feliz e traduz uma preocupação e uma boa prática que é conhecida do país e da Europa, mas há uma questão que é uma questão fulcral, que é saber de onde vêm estes dinheiros, qual é o volume de receitas gerado pelo próprio sistema, quanto é que transfere por ano a Câmara de Cascais para poder dispor e oferecer este serviço aos seus cidadãos. Obrigado. Posso? Sim? Muito obrigado. Bem, então, comecemos pelo fim. Como é que financiamos o sistema? Neste momento, a Câmara de Cascais não precisa de colocar 1 cêntimo do orçamento municipal para financiar o sistema. As receitas que a empresa municipal gera através das políticas de estacionamento servem para suportar o sistema. Portanto, isto vai de acordo com a estratégia que o Presidente de Câmara implementou não em 2016, lá atrás, quando tomou a decisão que a empresa, que era uma empresa semi-pública ou semi-privada, passasse toda ao universo municipal no que ao estacionamento diz respeito, para poder implementar estas políticas e para que esta receita possa servir para financiar o transporte público, implementar um modelo de bicicletas e, portanto, fazer face aos investimentos dos últimos anos. A situação altera-se ligeiramente pós-concurso. Tem que haver receita do estacionamento e receita ou de parcerias com privados ou a receita vinda do orçamento municipal. Portanto, mas ela está identificada. Não há a decisão de que vamos fazer isto e um dia alguém vai pagar. Não, não. As fontes de financiamento estão identificadas. Quando introduzirmos a política da gratuitidade do sistema, vamos ter receitas de bilhética exteriores ao município de Cascais, teremos a situação da mobilidade também com receitas e teremos uma parte, eventualmente 1/3 deste sistema, financiado pelo dinheiro do município. Mas, como lhe disse, a Câmara hoje deve gastar cerca de 15, 16 milhões de euros com a recolha de resíduos sólidos urbanos. E, portanto, a mobilidade no fim do dia deve ficar, mesmo assim, um pouco abaixo, ou bastante abaixo deste valor, partindo do princípio que teremos outras fontes de financiamento, que é o que identifiquei antes. A questão das trotinetes. A questão das trotinetes foi exatamente o que dissemos antes, que nós fomos um pouco mais conservadores na entrada. Embora isto não é nenhuma crítica a quem tomou outras decisões, porque uma parte do sucesso das trotinetes vai também da possibilidade de eu poder ter um grau de liberdade maior a deixar aquele pequeno veículo. Porque aquele pequeno veículo o que faz é o chamado last mile na mobilidade. Eu vou a uma estação e saio da estação de caminho de ferro, paragem dos autocarros, e tenho ali 1 quilómetro para fazer. E então agarro numa trotinete ou numa bicicleta e vou até ao meu local de trabalho e tenho a liberdade de a deixar atualmente, ou pelo menos ao início, onde eu quiser. Agora, isto leva aqui a um problema que é o eu deixar onde eu quiser cria problemas de mobilidade a quem do espaço público necessita para se mover. O que é que nós fizemos em Cascais? Bem, entramos mais devagar, até porque é preciso fazer integrações, por isso é que o nosso sistema, nós apresentamos-lo hoje desta forma, mas nós estamos a trabalhar nele há 2 anos e meio. Portanto, nós fizemos aquilo que é mais difícil, que são as integrações, porque se nós lançássemos vertical a vertical é mais simples, porque não carece de integração. Com as trotinetes, lançámos desta forma mais conservadora. E agora, o que é que vamos fazer? Antes da operação total no Conselho, fazemos um teste em Carcavelos, junto à Universidade Nova, que temos cerca de 8, 9 estações de bicicletas e obrigámos, entre aspas, alguns operadores a testarem a possibilidade de naquele raio, ser os raios disponíveis para largar ou pegar trotinetes.
Se ele sair fora daquele raio, ele não consegue desligar a sessão da trotinete e continua a pagar. Ou então nós vamos lá buscar a trotinete e aplicamos uma coima. Mas nós não queremos aplicar coima, porque o facto de aplicar coima fica lá durante um período de tempo, meia hora, 20 minutos, 5 minutos, o que seja, a prejudicar a normal circulação das pessoas. Portanto, nós impusemos estas regras. Quando existir a integração, o que é que nós vamos fazer? Vamos triplicar, quadruplicar o número de docas virtuais. Para quê? Para permitir que as bicicletas, as trotinetes estacionem em locais específicos, porque senão vamos ter o mesmo problema que outros enfrentar. Portanto, esta é a estratégia que nós seguimos. A par disto, obriga a que todos os operadores em Cascais estejam integrados na aplicação, para quando eu abro a aplicação, tenho lá todos os operadores a operar em Cascais. E posso escolher. O negócio de cada um é o negócio de cada um, a parte da mobilidade, essa já nos diz respeito, e aí cada uma delas vai ter que ter um contingente para integrar no chamado pacote de mobilidade. Porque uma coisa é lazer, outra coisa é mobilidade. Eu, lazer, até posso pagar um determinado valor, mas quando entro na mobilidade, foi o que fizemos no car sharing. Tem que ter um valor que seja compatível com o custo mensal que é normal ter na área da mobilidade. Portanto, esta é a estratégia que temos vindo a implementar e que pensamos que tem dado bons frutos e que está a começar a ser replicada e mais tarde ou mais cedo terá uma dimensão mais metropolitana e mais nacional, porque se nós queremos que as pessoas se movam de formas diferentes, temos que lhe dar previsibilidade. Nós não podemos pedir a um cidadão que se mova num autocarro quando nós não sabemos se ele chega às 3h05 ou às 3h45. E isto durante a tarde ainda é fácil, mas se for à noite é de facto uma chatice. E portanto nós temos que dar previsibilidade e qualidade e depois podemos implementar outras medidas mais restritivas ou mais expansivas, dependendo da forma como queremos fazer. Muito obrigado. Pronto, muito obrigada. Bem, antes de terminar a sessão, umas breves palavras de agradecimento aos 3 oradores. Tivemos aqui 3 visões distintas, a visão da gestão inteligente dos resíduos, a visão da sustentabilidade financeira de uma das instituições e alguma partilha de algumas experiências de Cascais na perspectiva da mobilidade. Mais uma vez, dar os parabéns à organização e de fazer uma pausa para uma próxima sessão.